Mais Milho de hoje vem a São Luís Gonzaga, nas Missões, no Rio Grande do Sul. Uma terra de solo fértil, agricultura forte e tecnologia de ponta. Aqui vamos mostrar o produtor que colhe mais de 200 sacas por hectare, trabalhando a correção e a profundidade do solo e fazendo o manejo correto da cultura do milho, inclusive na hora da secagem, uma prática que você vai aprender hoje. O Mais Milho está começando! Quase 50 anos dedicados à agricultura, plantando milho desde a década de 70. Até chegar aos resultados positivos de hoje, o Disraeli Costa Beber acompanhou toda a evolução do agronegócio. É o que nós vamos contar agora. A participação especial é do Luiz Fernando Fux, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Vem junto, essa história vai fazer diferença para você. Meu nome é Disraeli Costa Beber, trabalho aqui na Sementes Umbu e trabalho com agricultura desde o início da minha vida. Sou mais ativo depois de ter feito meu curso de agronomia. Isso remonta ao ano de 1991. De lá para cá, a gente vem procurando as melhores técnicas de cultivo e a melhor forma de conseguir lucro satisfatório na agricultura. A gente vem tendo resultados, a gente tem crescido nesses anos e tem superado as crises mais difíceis da agricultura e aproveitado a agricultura quando ela favorece. Nós temos uma área bem expressiva de milho, deve estar em torno de 40% mais ou menos da nossa área de plantio. Hoje ainda a gente faz uma safrinha de soja sobre esse milho colhido. Já foi feijão em outras épocas, hoje é soja, mas pode voltar a ser feijão. E a gente sempre faz a cultura de inverno, a gente nunca abriu mão de fazer a cultura de inverno, mesmo ela tendo uma sazonalidade que alguns anos ela nos dá um resultado positivo pequeno e alguns anos ela nos dá um resultado negativo, sabe? A gente não abre mão porque a gente acha que o sistema se beneficia muito com a presença da cultura de inverno. Então nós usamos trigo, usamos aveia, usamos canola e outras culturas de inverno, cobrimos toda a nossa área. Nós temos assim de dificuldade quanto a isso, é o momento de plantio da safra de soja, que nós gostaríamos de começar uma semana ou 10 dias antes e a gente tem que muitas vezes esperar para tirar a cultura de inverno e implantar a cultura de verão. Então o nosso plantio da soja fica um pouquinho mais atrasado. Mas mesmo assim a gente acha que é interessante, sabe, né, manter as culturas de inverno e manter a área livre de invasoras e adubada, enfim, que esse sistema esteja mais apto a receber a cultura de verão, que é a cultura principal para a gente. Olha, o Disraeli aqui ele planta 1.000 hectares de milho, são 600 hectares para milho comercial, né, Disraeli? E 400 destinados para sementes. Como é que funciona essa engrenagem aqui dentro da propriedade? É tranquila a engrenagem. A gente planta a parte que a gente faz para a Dupont como cooperante deles. É o máximo que nós conseguimos trabalhar. Não conseguimos trabalhar mais do que isso. 400 hectares para semente. Isso é o máximo que a gente consegue trabalhar. Sim. Porque é um trabalho bastante difícil. O plantio é bem mais complicado. São 3 etapas de plantio, sabe, né? Então, e tem uma época para fazer isso. E é o que a gente consegue fazer. E o restante a gente tem uma outra equipe que faz o plantio do milho comercial, que é na mesma época, né? Você planta na mesma época. E também se faz a colheita muito próxima uma da outra, né? O tratamento do milho, inclusive o manejo, a secagem, é o mesmo tanto para o milho comercial quanto para o milho destinado à semente, ou aí tem uma diferenciação? Não, o milho semente ele é carregado daqui em espiga, a colheita é feita em espiga, não é debulhada essa espiga, sabe, né? Ela vai a espiga, a palha e o sabugo e vai para a unidade de beneficiamento que é em Santa Rosa. E o milho comercial não, o milho comercial a gente colhe ele, já debulha, a colheitadeira já
processa isso aqui, a gente pega os grãos e põe num secador convencional e tira o resto da umidade que ficou até ficar dentro do padrão e armazena esse milho e vai vendendo durante o ano. Então a gente consegue manter um mercado que consome o milho A, um padrão melhor de milho. Eu vendo milho para criar pintinho, vendo milho para criar porquinho, que é o mercado mais exigente de milho. Vendo milho para moinho também, sabe, né? Para fazer farinha de milho, para vender no supermercado, para fazer a polenta, fazer a massa. Para esses 400 hectares que planta o milho para semente, qual é a produção que se faz nessa área toda? Olha, a produção na realidade a gente não sabe. A gente tem um valor mínimo contratual e a gente participa de uma média. Essa média eles estipulam em 190 sacos por hectare. E então, se tu for um pouco acima da média, que tu é um agricultor que aduba melhor, cuida melhor da irrigação, entende? Tu consegue fazer 200, 210 sacos por hectare, sabe? Até mais do que isso. Ou se tu tem um problema, quebra teu equipamento, não consegue chegar lá, sabe, né? E tu vai ficar com médias menores, 160, 170. Mas a produtividade, ela bate mais ou menos com a área comercial ali, que são 600 hectares de milho. É pensado para bater junto. Pensar parecido, né? Pensado para bater junto. Porque tem algumas vantagens. Vocês não fazem, a colheita não é tu que faz, a semente não é tu que põe, sabe, né? Então tem os custos de produção menores. Mas tem uns custos de produção maior, porque o plantio tem que fazer em 3 etapas, né? Então, nossos 400 hectares é o máximo que a gente consegue trabalhar, sabe? A gente não pode pensar numa área maior que essa. Dos 1.000 hectares que o Disraeli planta de milho aqui na propriedade, 100% é com irrigação. Quando é que começou esse interesse pela irrigação e o que mudou na propriedade nesses anos todos? Aqui na nossa região, uma região muito propensa a veranico, pequenas secas no verão, que essas pequenas secas elas podem ser de 20 dias, podem até ser de 60 dias, sabe, né? E podem até destruir a cultura toda, reduzir produtividade ou destruir a cultura. Então a gente se interessou pela irrigação e começamos a colocar em 2003, já faz uns 14 anos, 15, e fomos aumentando o sistema de irrigação, fomos aprendendo, fomos achando a forma de instalar esses equipamentos. Aperfeiçoando, e temos uma quantidade agora de equipamentos que a gente usa basicamente para as culturas de maior rentabilidade aqui para nós. Não imagina a propriedade aqui sem irrigação hoje em dia. A irrigação, assim, ela te favorece no sentido que você pode fazer todo o investimento, né? Então eu posso comprar melhor semente, posso colocar a dose que eu preciso de adubo, posso fazer as melhores técnicas e eu sei que eu vou colher uma quantidade, né? O meu risco diminui. Então eu posso investir mais e ter uma resposta melhor. Para a gente ter uma ideia aqui, a média de milho na região aqui, a sequeiro vai de 80 a 90 sacas por hectare. O Disraeli aqui faz 200 sacas, é mais que o dobro que a média de sequeiro, então a diferença é grande, né? A média de sequeiro aqui é muito volátil, né? Ela pode ser uma média alta, como pode ser uma média baixa, sabe, né? Depende muito do ano, depende muito do... De qualquer maneira, irrigação... E a irrigação, assim, tem anos que a gente praticamente não usa irrigação. E tem anos que a gente baseia praticamente a cultura em cima da irrigação. Bom, o Luiz Fernando é o nosso convidado de hoje, como eu já havia falado, do Mais Milho. Obrigado pela participação. Você já conhecia a fazenda aqui, Luiz? Não, a área de produção eu não conhecia. Apenas a UBS, né? Unidade de Beneficiamento de Sementes. Essa parte de manejo, essas técnicas modernas, a gente nunca teve essa intimidade, né? E hoje estamos tendo essa oportunidade. Você que já tem um olhar treinado, né? Já tem o know-how todo. Quando chega na fazenda aqui, qual é a primeira impressão que vem? A organização, as práticas modernas de administração, né? A gente vê cheio de plaquinhas, né? O cuidado com as normas trabalhistas foi observado, o cuidado com o maquinário, né? A organização dos setores, isso chama os olhos. Agora o Disraeli realiza todo esse trabalho aqui, o bacana é chegar na lavoura aqui, né, Disraeli?
e ver o resultado, ó. Olha aqui, ó. Vamos chegar aqui. Aqui está o resultado do teu trabalho. Aí está o resultado. A gente busca uma espiga média que tenha 200 gramas de grão. Quer dizer, isso né? aqui é calculado, tá dentro exatamente da expectativa É. que você busca aqui. A gente não busca uma espiga enorme, porque daí a produtividade por hectare ela vai ser menor. Então a gente busca uma espiga num tamanho razoável. E consegue. E consegue. Tá dentro do esperado? Está dentro do esperado. E no próximo bloco você vai ver todo o trabalho de condicionamento de perfil de solo que o Disraeli realiza aqui na lavoura para conseguir um resultado tão bacana como esse. Já voltamos. O Mais Milho de hoje está em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, na fazenda do Disraeli Costa Beber, produtor rural que há menos de 2 anos iniciou um trabalho especial no solo para neutralizar o alumínio, muito comum na região das Missões, onde está localizada a propriedade do agricultor. Começou um trabalho faz 1 ano, 2 anos de aprofundamento de solo. Isso vem dando resultado ou se espera um resultado mais à frente ainda? Olha, o solo tem várias técnicas hoje para a gente atender a demanda do solo e o solo nunca está de acordo como nós esperamos, né? Ele não está de acordo. Então, um ponto principal no solo é adicionar palha ao sistema, sabe? Seria o principal ponto. Então, a gente procura sempre estar adicionando palha ao sistema, que essa palha ela vai virar matéria orgânica e vai retornar, forma um ciclo produtivo, né? Outra coisa é corrigir distorções que existem dentro do nosso relevo, sabe? A gente faz isso com os grids de agricultura de precisão, onde tu põe um pouco mais de produto com fósforo num lugar, potássio no outro, ou algum enxofre que está faltando, sabe, né? Algum nutriente que está faltando, você consegue localizar isso e colocar de uma forma mais racional, principalmente o calcário, né? Porque o pH varia bastante no relevo, na topografia da propriedade. E a gente está fazendo também um trabalho de descompactação desse solo, que começamos há uns 2 anos e não fizemos em toda a área ainda, mas a gente pretende estender isso para toda a área, que é descompactar e colocar um pouquinho de calcário, aprofundar, trabalhar um pouquinho o perfil, que esse seria também uma técnica que possa melhorar um pouco a produtividade, porque daí vai dar um pouquinho mais de raiz, uma chance melhor dessa raiz de explorar esse solo. Então ela aguentaria alguns dias a mais sem chuva, traria um pouco mais de nutriente que está em profundidade. Nós estamos aí com um plantio direto desde 1980, né? E essas calagens, elas são superficiais e essa incorporação desse calcário no solo, ela é muito lenta, a descida desse calcário no perfil do solo é muito lento e também há o processo de compactação pelo uso constante do solo e o peso das colheitadeiras, dos tratores, das semeadeiras, enfim, há uma compactação no solo, que essa compactação tem 2 formas de romper ela, uma é com raízes e a outra é mecânica. Mas com raízes nós temos um impedimento químico. Aqui, naturalmente, nós temos alumínio no solo. E esse alumínio em camadas muito próximas à superfície, aí já a 10 centímetros nós começamos a encontrar alguma coisa de alumínio e quanto mais nós aprofundamos no solo, a gente encontra mais alumínio. Isso aí é características da região. É uma coisa natural, né? E para a gente neutralizar esse alumínio, nós precisamos colocar calcário. E esse calcário precisa ser colocado numa profundidade maior. Então a gente está fazendo um trabalho muito lento, mas está fazendo, de descompactação e calagem ao mesmo tempo. Então aqueles veios, eles ficam sem a presença de alumínio por causa da pequena dose de calcário que é colocado ali, ou calcário, ou um produto similar ao calcário, melhor que o calcário, né? Mais solúvel que o calcário, para trabalhar, para ter um pouco mais de rendimento operacional disso aí. E ali não tem alumínio, então as raízes conseguem descer e as raízes não deixam essa parte recompactar. E eu acredito que com a repetição do trabalho,
não só uma vez, mas 2 ou 3 vezes, a gente vai conseguir ter um perfil de solo mais adequado à exploração dessas raízes. Mas esse é um trabalho muito recente meu, sabe, né? Então, O resultado vem a médio prazo? O que você espera aí? eu acho que na agricultura nada é muito certo, né? Porque a gente depende de uma pesquisa e depende de uma validação de cada tecnologia. Na vida, usar bom senso não é uma má ideia. E o bom senso nos diz que trabalhar o sistema é a melhor ideia para conseguir o melhor resultado. Então nós estamos procurando usar o bom senso. De que maneira contribui para o solo essa do rolo faca? Fica muito erguido, fica muito alto do chão, sabe, né? Então não tem contato com o solo, sabe? E o rolo faca, ele põe todo esse material em contato com o solo, ele derruba tudo isso aqui, sabe, né? E põe todo esse material em contato com o solo. E daí a ação dos micro-organismos do solo é mais rápida em cima de toda a palhada. Então nós temos uma mineralização dessa palha muito mais rápido do que se nós deixar isso aqui erguido, sabe? Então para nós é mais inteligente pegar e quebrar isso aqui e pôr isso aqui em contato com o solo. Ela não chega a cortar a cana de milho, ela não corta, ela não tira do chão, ela derruba. Ela derruba, quebra e põe em contato com o chão. Fica bacana. Fica um serviço bacana, tu vê, não tem fio nas chapas aqui, sabe? É só para amassar mesmo, sabe? E só amassa e derruba e deita. Isso. E a cobertura de solo é muito boa por isso também. E a cobertura de solo fica boa. E daí essa palha fica mais em contato com o solo, né? Aí chove, os micro-organismos vêm e decompõem essa palha mais rápido. Protege muito mais o solo. Protege melhor o solo também. Não cortar a palha é importante porque ao você cortar ela, você aumenta muito a degradação da palha. Mas né, ao mesmo tempo em que você precisa deitar ela, você também tem que manter uma certa cobertura do solo para manter a umidade, proteger do sol e tal. Então acho que nesse aspecto a máquina está atendendo às expectativas, né? Eficiência, velocidade do trabalho e um condicionamento que permite um bom plantio, né? E no objetivo do seu Disraeli é que ela sofra uma degradação de tal maneira que não dificulte o plantio do milho, né? Não tenha muitos restos culturais na próxima cultura de milho. Tem benefício ambiental aí também. Benefício ambiental para a próxima cultura. Em termos de adubação para a cultura do milho, o que o senhor tem utilizado, as dosagens, algum adubo especial com micronutriente? Até uso bastante matéria-prima, utilizo outros adubos também, procuro colocar uma dosagem de fósforo e potássio, mais ou menos dentro da recomendação ou da exportação que se tem. Ureia a gente aumenta um pouquinho sempre, porque ajuda a definir espiga, ajuda a definir grãos por espiga, então vai em cerca de 500 kg por hectare de ureia. E fósforo em torno de 110 kg de fósforo e 100 kg ou 120 kg de potássio. O senhor falou em 500 kg de ureia, como fonte é ureia. Como fonte ureia. Não, a ureia é o nitrogênio mais barato que tem e como é irrigado, você tem a opção de molhar essa aplicação de ureia logo após ela feita. Então tu diminui muito as perdas por evaporação. Então a ureia funciona muito bem. Eu experimentei diluir a ureia na água da irrigação ou jogar a ureia e fazer uma irrigação posterior ao lançamento da ureia, e os resultados para mim são os mesmos. Ele está buscando o que é de conhecimento, digamos assim, mais relevante na atualidade para a melhoria da fertilidade do solo, das condições de produção, né? E principalmente para essa região que historicamente tem problemas de estiagem, né? Veranicos. Então todo esse trabalho de construção de solo, né? E a própria irrigação que ele implantou, né? Com uma certa intensidade, bastante irrigação, já prevendo esses problemas, mas nada disso teria tanto potencial produtivo, né? Eu acho que quanto as técnicas de produção que ele está implantando aqui, principalmente essa parte de melhorias do perfil do solo. E a comercialização é um desafio grande, né? Às vezes o cara produz muito, mas para comercializar é uma negação. É difícil conseguir juntar tudo, né?
Para ser bem sucedido em tudo que tu faz ali é complicado, não é? E às vezes comercialização tem muito de sorte, né? Às vezes a gente acerta o melhor negócio, mas nem sempre a gente acerta, então a gente tem que fazer uma média. Eu sempre estipulo uma meta. Eu penso num preço que seria o preço onde eu inicio a minha venda. Prefere não travar, Prefiro não travar. para ficar mais livre. Eu não sei, parece que sempre que eu travei eu errei. Eu acho que o pessoal das multinacionais são muito mais espertos que nós para travar preço. Israel, eu faço uma pergunta para todos os produtores que a gente vem entrevistando na estrada, até para conseguir ter uma visão da agricultura a médio e longo prazo. Para onde vai o agronegócio brasileiro? Há 20 anos atrás eu achei que ninguém ia comprar o milho que a gente ia produzir. E eu estava errado. Tinha mercado para milho, muito milho. Aí há 10 anos atrás eu imaginei que de fato nós íamos produzir tanto milho que não ia se absorver esse milho. E eu estava errado, se absorveu esse milho, sabe? Hoje eu vou te dizer que eu acho que o Centro-Oeste passou a produzir milho, que é uma loucura, coisa que não existia, e eu imagino que não vai se absorver essa produção, mas eu espero estar errado de novo, sabe? E você faz parte disso, muito obrigado. Foi muito bacana vir aqui hoje conhecer o trabalho, a vida, a história do Disraeli, um agricultor que trabalha pelo agronegócio brasileiro. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado.